mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que Ele atrai. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelo céu. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe atrai. Sou pequeno e pai, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe atrai. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Aleluia. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, acredito. Aleluia. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Oh, Deus maravilhoso, como é bom te adorar, te glorificar. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Receba o nosso clamor, a nossa adoração essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito de Abraça Deus. teus filhos nesta noite, ó Deus. Aleluia. Santo, santo seja o teu santo nome, papai querido. Glória a Jesus. Existe uma atuação em cada um de nós, por Deus que escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer
Deus. mas Aleluia. serei fiel até o fim. Integrantes são no coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Aleluia. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando para cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, lembrar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, e agora que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Aleluia. A composição do Oh, céu Espírito de vai Deus. cantar quem for fiel. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Integrantes são do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Aleluia. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu. Aleluia. Cantar Glória a quem Deus. for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Aleluia. A composição do Eu céu creio, Senhor, eu vai creio. cantar quem for fiel. Aleluia. Vou erguer o meu troféu, adorar o exaltar o poderoso, magnificar o Jesus Cristo glorioso. Quando o dia esperando vou louvar, santo é o Senhor, aleluia, o poderoso, magnificar o Jesus Cristo glorioso. Quando o dia esperando vou louvar, santo é o Senhor. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Como é bom te adorar. Santo é Glória a o Senhor Jesus. Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Santo é o papai verdadeiro querido. Deus. Glória, Aleluia. glória seja dada a ti. Oh, grande, Espírito grande é o Santo. Senhor O Jesus. Senhor é fiel. O Senhor é Aleluia. maravilhoso. Aleluia. Glórias e glórias, Jesus. Oh, Aleluia. papai querido, pai amado. Glória. Te Como é bom adoramos. estar na tua santa presença, te adorando, te glorificando. Glória, glória, Oh, glória. maravilhoso Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos.
Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, Aleluia. nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, Oh, glória. porque ele é fiel. Aleluia. Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, o que ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque dele é fiel. Oh, maravilhoso Deus! Glória, glória, Jesus! Aleluia. Nada se Glória. esconde diante dele. Tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque dele é fiel. Deus vai fazer o impossível Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos. sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Glória a Jesus. Adore o nome Glória a dele. Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Vamos continuar adorando este Deus vivo, este Deus maravilhoso. Você que é dizimista, ofertante da obra do Senhor, você que tem uma oferta para abençoar a obra de Deus, eu tenho a aposta. Ajuda essa obra com gratidão e alegria no seu coração. Aqui tem envelope de dízimo, se você está precisando. Você pode pegar aqui na mesa, em nome de Jesus. Você tem reconhecido que Deus tem operado na sua vida, que Ele é fiel. Então, seja um dizimista, seja um ofertante da casa do Senhor. Ajuda esta obra com gratidão no seu coração. Como diz o louvor, Deus é fiel na nossa vida. Então, vamos ser fiel a Ele também. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nesta noite, seja um dizimista. Você que não é,
E a partir de agora vai você, dizimista, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Vamos, levanta para você que tem uma oferta, oi? Uma oferta para abençoar a obra de Deus. Levanta para o céu em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças nós te damos esta noite, meu Deus, pela essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui devolvendo nossa oferta, nosso dízimo ao Senhor, nossa fidelidade. Somos gratos ao Senhor nessa noite, Pai, de abençoar a obra do Senhor. Estamos aqui gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo milagre, pela bênção, meu Deus, pela cura que o Senhor, meu Deus, tem operado na vida dessa pessoa. E aqui estamos reconhecendo, meu Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é o único Deus, Pai. Que o Senhor continue a crescer, meu Deus, na vida dessa pessoa. E tudo aquilo, meu Pai, que essa pessoa tem erguido para o céu, estiver nas mãos, meu Pai, que o Senhor multiplica, meu Pai, e devolva 100 vezes mais para a vida dessa pessoa. Eu ligo aqui na terra como no céu, Jesus, a vitória da tua igreja. E aquele que concorda diz amém. Glória a Deus. Receba aí em nome de Jesus a unção, igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. O meu hoje está dando aqueles piripaque dele. Receber a unção com alegria. Jacó segurou o anjo de palma, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Meu anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção pra depois subir. 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 Ó, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Solta a voz bem forte. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Aleluia, Deus. Quem crê na vitória que já recebeu a bênção grande, diga glória a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso. Deus é fiel, igreja. Oh, papai fiel, Deus vivo. Aleluia. Segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção pra depois subir. 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 Desemboca o vaso, Jesus, enche de Azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Vem, linda. Liga, 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 liga nessa hora. Vem, pede. Pede pra Jesus agora. Solta a voz. Liga, 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 liga nessa hora. E pede pra Jesus. Pede pra Jesus agora. Vem cá. Vem ver. Jesus
Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muita bênção pra você. Eita, glória a Deus. Temos a certeza no nosso coração que a bênção é grande, amém? Bate palma para Jesus. Aleluia. Desconectar o telefone aqui. A irmã Luísa, né? Louvar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória. Mamãe Luísa estava dando uns passeios, aproveitando, recebendo a oportunidade, igreja em igreja, né, irmã Luísa? Só vendo lá, né? Postando lá, recebendo a vitória em nome de Jesus. Mais vitória, né? Glória a Deus. Você que viu, depois da irmã, vou dar assim, ó, em nome de Jesus. Você que vai ser dizimista, está precisando do envelope, já aproveita logo para não esquecer, já leva para casa, em nome de Jesus. Esse é dizimista, né? Oi? Envelope de amarela, oferta, aquela oferta que tem ajudado. Continua ajudando essa obra, nós mantemos, né? Seguimos aí fazendo a obra em nome do Senhor Jesus. Se nós não ajudar, não tem como, né? É o povo de Deus mesmo que tem que reunir aí e ajudar essa obra aí em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se está me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho que hoje quebra esse silêncio. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui onde responder com força. Fala, Deus, já basta uma palavra. Fala, Deus, a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que ele diz, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que está falando, tem vida. Glória a Deus, aleluia. Quebra esse silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui onde responder com fogo. Fala, Deus, dá mais uma palavra. Fala, Deus, a história é mudada. O juiz já decretou, todo mundo tá falando que tá tudo acabado. Não importa o que ele diz, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro.
Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Vida que está falando tem vida, tem vida. Glória a Deus, aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, misericordioso e piedoso a nossa vida, aleluia, 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 glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estamos aqui para receber, Senhor, do Santo Espírito Consolador. Aleluia. Pois eu sei que Tu és único, eterno Criador. Vem tocar em mim, Senhor. Glória a Ó Deus. Deus, aqui estou com meu coração aberto para receber o Seu amor. Ó Deus, fala comigo, Senhor. Estou pronto para Te ouvir, ó Deus. A minha alma se alegra, pois senti o toque do Senhor. Vem me renovar, ó Deus, pois eu sei que Tu és único, eterno Criador. Aleluia. Vem tocar em mim, Senhor. Vem, vem, vem tocar em mim, Senhor. Glória, 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 aleluia, aleluia. Amém, gente? Tem mais alguém aí? Em nome de Jesus, vamos já ouvir a palavra, né? Se não tiver ninguém, glória a Deus. Vamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra a vossa Bíblia em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senta na que eu sento aqui. Pega a vossa Bíblia em nome do Senhor Jesus. Senta nessa aí que eu vou sentar aqui. E abra no livro de Isaías, capítulo de número 29. O livro do profeta Isaías, o capítulo de número 29, em nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo. Aleluia. Isaías 29, no versículo de número 17. Aleluia. Tem algum telefone conectado aqui, não? Conectou, né? Isaías 29, versículo 17. Glória a Deus. Todos encontrados? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Espírito Santo, queremos que o Senhor nesta noite venha, Espírito Santo, aleluia, continuar falando conosco, continuar nos ensinando, porque queremos continuar crescendo, Espírito Santo. E o crescimento só pode ser dado através da palavra. Porque todas as coisas foram firmadas, tudo que foi feito foi firmado na Tua palavra, Senhor Jesus. Então queremos aprender, queremos conhecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? A Bíblia fala que o povo perece por falta de quê? O povo perece por falta de conhecimento. O povo não perece, não é por causa do diabo. O povo não perece, não é porque tem uns mais espertos do que os outros. Não. O povo perece é porque está lhe faltar conhecimento. Agora, você sabe também que Deus diz que a responsabilidade da falta de conhecimento do povo, você sabe quem que Deus fala? Se você fazer assim, vai ficar fixo, não vai conseguir. Você sabe quem é o culpado pela falta de conhecimento do povo? Tem uns que falam que é o povo que é o culpado. Mas não é o povo que é o culpado. O culpado são os sacerdotes.
Está lá em Oséias capítulo 6, 4, versículo 6, diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Aleluia. Porque tu, sacerdote, a Bíblia diz, rejeitaste o conhecimento, também eu rejeito, para que não seja sacerdote diante de mim. Significa dizer que ainda que o sacerdote faça trabalhos, o trabalho dele não vai ter fruto, por ele não se interessar em ter um conhecimento para o povo. Então tem que ter conhecimento, tem que conhecer, tem que aprender. Toda obra de Satanás, todas as vezes que o diabo destruiu algo, todas as vezes que o diabo destruiu uma vida, ele destruiu porque ali não tinha conhecimento. Porque o conhecimento liberta, amém? Amém. Tem gente que fala assim: eu não quero que fulano fale com você, porque eu já vi que você tem um certo conhecimento e isso vai me trazer problema para cá. Então, pelo contrário, se a pessoa conhece, aí ela vai ajudar ela, não trazer problema. Porque foi o mestre que disse, o Senhor Jesus: conhecereis a verdade os libertará. Ou seja, faz com que o homem viva livre, uma vez conhecimento chegando à mentalidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero falar aqui, ó, Isaías capítulo 29, versículo 17. Eu quero falar sobre a redenção de Israel. A redenção de Israel. Só que eu não vou falar daquele, sabe, eu não vou falar daquele povo que já foram. Não vou falar daqueles irmãos que já foram. Vou falar exatamente do tempo presente agora. Da humanidade agora. Você sabe que você sabe o que significa redenção? A palavra redenção significa dizer salvar, libertar, mediante o pagamento de um resgate, né? O valor, o pagamento de um resgate, mediante o pagamento de um resgate. Deus, ele resgatou essa humanidade, ele remiu a humanidade. O Senhor remiu a humanidade. Esta humanidade, ela foi remida. Já mais de 2000 anos atrás. Já. Eu vou além mais. Esta humanidade, ela já é curada por Deus há mais de 2000 anos atrás. Porque a Bíblia fala que Jesus já colocou sobre ele as dores e as enfermidades. Amém? Amém. Jesus já levou sobre ele. Esta humanidade já foi reconciliada com Deus há mais de 2000 anos atrás. Glória a Deus. Diz a Bíblia que Deus reconciliou com ele céus e terra pelo sangue de Jesus. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Sabe, esta humanidade já foi perdoada. Os pecados que as pessoas já cometeram, e até mesmo os pecados que pessoas ainda irão cometer, porque infelizmente ainda está num corpo de carne, irão cometer, a Bíblia disse que já foram também perdoados por Jesus. Porque não tem, ainda que pessoas pequem, não tem necessidade de Cristo morrer outra vez. Porque a Bíblia diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, uma única vez. Uma única vez. Só que eu quero te dar uma boa notícia também. Assim como Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos homens, pelos pecados da humanidade, também Cristo atendeu também, Deus ele atendeu também o pedido, os anseios, as necessidades da humanidade. Amém, igreja? Amém. Mas não é isso que a gente está a vivenciar no dia a dia. A gente está a vivenciar muitas coisas ruins acontecendo. A gente está vendo pessoas vivendo dias ruins, dias escuros. Mas por quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E é por isso que esses são os esforços de Satanás, como a Bíblia diz, que o príncipe desse mundo tem cegado o entendimento humano, ou seja, o diabo tem criado situações para fazer com que as pessoas vivam suas vidas sobrecarregadas com tantos afazeres, com situações, e essas pessoas não tenham tempo para poder passar com Deus na palavra. Porque na palavra as pessoas vão descobrir tudo isso que eu estou falando aqui. As pessoas vão descobrir que aquele que está vivendo como um preso, na verdade Jesus já fez deles livres. Amém? Glória a Deus. Aqueles que estão vivendo fracasso, Jesus já fez deles pessoas vitoriosas. Glória a Deus. Jesus fez deles pessoas vitoriosas. Mas a falta de conhecimento tem
sido muito sério. A Bíblia fala assim, ó, livro de Isaías. Para nós entender, eu gosto de falar muito sobre o Velho Testamento. Tem gente que tem dificuldade de falar do Velho Testamento. Mas o Velho Testamento, igreja, nele a gente encontra, sabe, para ir nele é mais fácil do que ir no Novo. É mais fácil ainda. Porque tem pessoas que mesmo que Jesus falou, não compreendeu as falas de Cristo. Então Isaías, ele era um homem, o profeta Isaías. Ele era um profeta que Deus havia escolhido. Só que ele foi um profeta das profecias, que só pregou profecias. Isaías trouxe profecias, e profecias são coisas futuras. Profecias não eram coisas do presente. Isaías, por intermédio dele, Deus trouxe muitas coisas, falou muitas coisas com as pessoas, do que iria acontecer. Esse Isaías foi um profeta que anunciou a vinda de Cristo, foi um dos que mais anunciou a vinda de Cristo. O profeta messiânico. Mas quando Jesus chega, Isaías já não estava mais na terra. Isaías já tinha voltado para casa, o espírito dele já tinha voltado para Deus. Isso foi em torno de 740 anos. A Bíblia diz assim, olha o que as palavras de Deus através da boca do profeta Isaías dizia assim. Porventura, a palavra porventura significa acaso. Aí diz assim, porventura, dentro em pouco, olha você ver, Isaías dizendo, porventura dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque. Uma pergunta. Olha para você ver, uma pergunta que ele trazia, ele falava isso. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque. E aí no 18 diz, naquele dia, os surdos ouvirão. Olha aí, as palavras do livro. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres já estão da escuridão e das trevas, as verão. Aí no 19 diz, os mansos terão regozijo, quer dizer, alegria, sobre regozijo no Senhor. Ninguém? No Senhor. Está dizendo que o motivo dos homens se alegrar sempre foi o Senhor. Sempre foi. Mas há pessoas que estão esperando outra coisa para poder se alegrar. Está esperando outra coisa para poder se alegrar. E a verdade é que o motivo de alegria dos homens sempre foi o Senhor. Você não vai encontrar outros meios, nada que vai poder lhe fazer se alegrar. Então não perca de se alegrar. Se alegre. Aleluia. Amém? Neemias declarou assim, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. Fique esperando nada aparecer para te fazer feliz. Decida ser alegre, viver alegre. A Bíblia diz assim, até porque a alegria é a nossa herança em Cristo Jesus. Faz parte da nossa herança. E fala assim, os mansos terão regozijo no Senhor. E os pobres entre os homens se alegrarão. Olha aí. Se alegrarão. No Santo de Israel. No 20 diz, pois o tirano, sabe o que significa tirano? O tirano quer dizer uma pessoa que vive uma vida como injusto e cruel, como um cruel. Essa pessoa é considerada como um tirano. São pessoas que abusam, por exemplo, da autoridade que tem para poder vexar aqueles que dependem deles. Então diz, pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existem, ou já não existe, e já se acham eliminados, todos os que gritam, ou todos que cogitam. Cogitar é o quê? Planejar. Todos que planejam da iniquidade, cogitam da iniquidade. No 21 diz, os quais por causa de uma palavra condenam o homem,
os que põem armadilha aos que repreende na porta, e os que sem motivo nega ao justo o seu direito. No 22 diz, portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, presta atenção aqui, ó, remiu a Abraão, olha aqui, Jacó não será envergonhado. Isaías falava sobre Abraão, sobre o que tinha acontecido com ali Abraão, por exemplo. Falava de Abraão e de seus descendentes. Mas Abraão não está mais aqui não, amém? Amém. Abraão não está mais aqui. Pega isso aqui para você. Está a falar do povo de Deus, daqueles que estão na terra e dos seus descendentes. Então a Bíblia disse mais, Jacó não será envergonhado, nem mais se empalidará o seu rosto. Mas no 23 diz, mas quando ele e seus filhos virem as obras das minhas mãos, no meio deles santificarão meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó. E temerão o Deus de Israel. Olha aí, e temerão o Deus de Israel. No 24 diz, e os que erram de espírito, olha, você vê, não está dizendo que tem pessoa que é errado. Deus não fez pessoa errada quando Deus fez as pessoas. Deus não fez pessoa errada. Mas, no entanto, existem pessoas que cometem erros. Mas por que cometem erros? Diz a palavra de Deus. E os que erram de espírito virão a ter entendimento. Erram de espírito. Por quê? Existem espíritos, por exemplo, das trevas, que trabalham para que as pessoas vivam cometendo erros. Incentivando as pessoas a cometer erros. Então, entenda isso. Deus não fez nenhum homem errado. Deus não fez nenhuma pessoa errada. Até porque quando Deus fez o homem, diz a Bíblia que Deus fez segundo a imagem e a semelhança dele. Amém? Mas o homem, por causa do que Adão fez, do pecado de Adão, o homem ficou apenas a imagem, perdeu a semelhança. Mas em Cristo Jesus, todo aquele que está em Cristo Jesus, eles voltaram, não só a imagem, como eles também voltou a ter neles a semelhança de Deus. Amém? Porque houve uma restituição. E esse é um dos motivos pela qual eu não fico orando todo dia, Senhor, restitui. Tem até louvores que a gente se ouve, não tem os louvores assim? Que diz assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Não tem esses louvores assim? Mas essas pessoas que fazem esse louvor aí, a mente delas não são renovadas. Essas pessoas que fazem esses louvores, essas letras assim, são pessoas que elas não entenderam o que o Espírito Santo, a obra transformadora que aconteceu neles, não reconheceu. Eu vou falar com você, olha o que diz, deixa eu finalizar aqui. E aí fala mais, e os que erram de espírito virão a ter entendimento. Virão a ter entendimento. Isaías estava falando que aqueles que estavam praticando erros, iria chegar um tempo, era uma profecia, ia chegar um tempo em que essas pessoas iriam ter um entendimento. E tendo entendimento, o que ele disse, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Ou seja, ter entendimento e parar com a murmuração. Parar de murmurar. Por quê? Porque eles iriam aceitar a instrução. Toda murmuração é falta de conhecimento. Toda murmuração é falta de conhecimento. Quando você vê as pessoas murmurando, elas estão precisando de conhecer mais. Precisando de conhecer mais, conhecer mais, conhecer mais, conhecer mais. O Espírito Santo não é um espírito que murmura. Então Isaías estava profetizando isso aqui, que isso aqui iria acontecer. Que quando Jesus viesse, e o Espírito de Cristo tivesse nas pessoas, que com a vinda dele iria acontecer um resgate. Você sabe o que eu estava vendo? Isso aqui que Isaías falou, isso aqui aconteceu, isso aqui cumpriu. No livro de... Deixa eu ler aqui, eu te mostrar.
No livro de 1 Pedro, deixa eu me ver aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18, fala assim, ó. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados. Olha o que quer dizer, a Bíblia está dizendo que é uma vida vazia que herdou dos antepassados. Por isso que muitos dos nossos antepassados viveram nessa terra, não conheceu. É por isso que a gente não pode ser aquela pessoa, sabe como? Eu não vou entregar a minha vida, não vou dar oportunidade para Jesus, eu não vou seguir Jesus porque minha família, os meus antepassados sempre seguiu uma religião tal. Mas seguiu religião, mas continuou um povo o quê? Cheio ou vazio? Vazio. Seguiu religião, mas foram vazios de conhecimento. Foram vazios. Esse mistério, Isaías falava desse mistério. Falava de Cristo, mas Cristo era um mistério que estava oculto. Diz a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo 26, ela fala assim: mas o mistério que estava oculto durante séculos das gerações é para nós hoje revelado pelo Espírito Santo. Isaías, o Espírito Santo usava a boca dele, dava a ele profecias sobre coisas sobre Cristo, mas ele não vivenciou, ele não teve o prazer de ter dentro dele o Espírito de Deus. Ele era um homem que sempre ficava clamando: ó Senhor, quando virá o teu Espírito? E quando ele vir os pomares, sabe, ele dizia: dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, o Líbano em pomar. Olha o que diz, Líbano em pomar. Ou seja, é como se fosse aqueles lugares que tivessem brutos, lugares que não estavam sendo acessados, sendo cultivados. Isaías dizia: quando dentro em pouco, esse pouco aí era sobre o que ia acontecer com a vinda de Cristo Jesus. Ele dizia, vai se converter, ou seja, o Líbano vai se transformar em pomar. Ou seja, lugar onde as pessoas não estavam a desfrutar, pessoas vão começar a se apoderar desses lugares, onde pessoas não estavam a trabalhar, pessoas vão começar a trabalhar nesses lugares, por causa de quê? Por causa do que iria estar operando, ou seja, vivendo e operando através do povo de Deus, que é exatamente o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então ele dizia que quando acontecesse essa manifestação de Cristo, a vinda de Cristo, e as pessoas começassem a receber, tivessem nelas Cristo nelas, estas pessoas, elas iriam vivenciar uma vida diferente. Viver uma vida diferente. Gente, eu falo com você, as profecias de hoje, tem muita gente hoje que às vezes não vive coisas extraordinárias, porque eles até recebem uma profecia, mas quando eles recebem uma profecia, eles ficam aqui na cabeça: se Deus falou, então vai acontecer. Quer dizer, para frente vai acontecer. Só que eles não entendem. Quando o Espírito de Deus está a falar algo hoje, ele não está a falar de coisas, ou seja, de repente coisas futuras. Ele está a falar do presente, está a falar da realidade, do que aconteceu. E por causa disso, há pessoas que elas vivem esperando. Não, Deus falou, vai cumprir. Deus falou, vai acontecer. Sim, Deus falou e cumpriu. Cumpriu em Jesus Cristo. Glória a Deus. Cumpriu em Jesus. A Bíblia, deixa eu continuar lendo aqui, no 1 Pedro. Cumpriu em Jesus. Olha para você ver. E então a Bíblia diz: para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus. Olha, você vê, o Cordeiro
de Deus, sem pecado, nem mancha, ele foi escolhido antes da fundação, ou antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Um detalhe. Deus escolheu Jesus antes da criação do mundo. Deus escolheu Jesus antes da criação do mundo. E há uma verdade muito profunda nisso, que quando Deus escolheu Jesus antes da fundação do mundo, Deus também já estava ali junto, escolhendo o povo dele. O povo de Deus foi escolhido em Jesus Cristo. Glória a Deus. Foi escolhido em Cristo. E nós não existimos, deixa eu falar algo, que nós não existimos de agora. A nossa existência não é de agora. A nossa existência é antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios. Está em Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 em diante. A Bíblia diz, pode deixar ele. Pode deixar. A Bíblia deixa bem claro. Não, deixa ele quieto. A Bíblia deixa bem claro que Deus, lá em Efésios 1, versículo 4, a Bíblia diz que Deus, e Ele nos escolheu nele. Escolheu em Jesus. Não existimos a partir do ventre. Não. Somos um espírito que veio de Deus, que estava em Deus, e que Deus quis que esse espírito também viesse ao mundo como o Senhor Jesus veio ao mundo. Porque Jesus também, um espírito que veio ao mundo, que se apresentou aos homens. E a Bíblia deixa claro, quando você tem esse entendimento, isso vai impactar a sua vida. Isso vai mudar seu modo de vida, seus dias serão diferentes. Então a Bíblia diz, e ela fala mais, antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Aleluia. Você vê, Jesus estava ali preparado antes da criação do mundo, mas foi revelado por causa dos homens. Ou seja, Jesus veio a esse mundo por causa dos homens. Glória a Deus. Isso nos mostra o quão importante somos para Deus. Há pessoas que vivem nesse mundo e falam, não valo nada, minha vida não é para nada, não vale nada. Bem, está na hora de você começar a acreditar. Está na hora de você começar a acreditar, se você está tendo esse tipo de dúvida, porque Jesus veio a este mundo por causa dos homens, não veio aqui por causa dos animais, embora os animais são criação de Deus, embora a natureza é criação de Deus, mas a vinda de Cristo aqui nesse mundo não foi por causa de nem mais ninguém, outra coisa, a não ser nós, a não ser os homens. Glória a Deus. A não ser os homens. Isso é para nós andarmos de cabeça erguida, importante, se sentindo importante. Se sentindo importante, porque Jesus veio aqui por nossa causa. Aleluia. Agora, na outra passagem, em Hebreus, no capítulo de número 10, Hebreus 10, 18, a Bíblia fala assim, assim quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los, ou para perdoá-los. Já não há mais necessidade para poder perdoá-los, ou seja, de oferta, de sacrifício. O sacrifício que Jesus fez, ele foi para remissão de pecados e também para poder nos tirar do lugar da vergonha e colocar no lugar de honra. Essa é a verdade. O sacrifício de Jesus também foi para nos tirar, arrancar a morte que estava em nós, e para que nós pudéssemos viver nossos dias nessa terra com vida, cheio de vida. Glória a Deus. O sacrifício de Jesus não só foi em torno para que as pessoas pudessem ser livres dos pecados, ele não só ressuscitou para que as pessoas pudessem, viver como vitorioso, a vida eterna, viver como vitorioso, mas também para que as pessoas pudessem, para fazer delas herdeiro, desfrutar de toda a herança, de tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele recebeu. Eu preciso ter essa compreensão da palavra de Deus. Mas Isaías estava dizendo, trazendo uma profecia e falando que o Líbano iria se transformar em pomar. Que quando o Espírito de Deus viesse e as pessoas tivessem o Espírito de Deus nela, não iria ter mais lugar seco para essas pessoas.
Não iria ter mais lugares difíceis para essas pessoas. Não iria ter mais lugares inabitáveis para essas pessoas. Essas pessoas não precisariam mais ter que fugir, ter que entregar-se, sabe, deixar com que o inimigo se apoderasse do que é delas. Não. E olha o que ele disse. Naquele dia, e esse dia é agora, isso cumpriu. Amém? Isso cumpriu. Olha aí. Naquele dia, os surdos ouvirão. Mas tem pessoa que quando é isso aqui está falando, acho que fulano vai ouvir quando chegar na glória. Isso aí não estava falando, não estava falando daquilo. Até porque na glória não vai ter ninguém com dificuldade de escutar. Na glória ninguém vai ouvir dizer, fulano é surdo, fulano é mudo, fulano é paralítico. Fulano está com problema financeiro. Fulano está com casamento precisando de uma restauração. Na glória ninguém vai ouvir falar disso. Ninguém verá nada disso. Não terá problema. Não. Então Isaías estava a trazer algo do que iria acontecer quando as pessoas tivessem, Jesus viesse e o Espírito de Cristo estivesse nessas pessoas. A vida dessas pessoas iria sofrer um impacto espiritual. Glória a Deus. Essas pessoas poderiam viver uma vida diferente do que Isaías viveu. Sabe, a glória que usava, a glória que Isaías, que estava disponível para Isaías, ou seja, que ali era uma glória menor. Embora é a mesma glória que vive em mim, mas a graça, ela dava algumas coisas para Isaías, mas era com limites, era limitada. No tempo de Isaías, o Espírito Santo usava os homens, mas não vivia nos homens. O Espírito Santo só veio morar, só veio para poder fazer morada em uma pessoa, depois que Jesus foi. Porque mesmo quando Jesus chegou, só ele e os discípulos tinham. Porque ele recebeu, foi batizado por João Batista no Rio Jordão. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba vem, não parecido com uma pomba, mas pousou como uma pomba pousa. E ele foi ungido com poder, com o Espírito Santo e com poder, e andou sobre todo lugar fazendo o bem. Está lá em Atos capítulo 10, 38. E a Bíblia diz que Jesus começa a separar seus discípulos, uma equipe, formar uma equipe para trabalhar com ele. E ele pega e dá para aqueles discípulos mesmo que ele recebeu. Ó, deixa eu falar um mistério para você aqui. Eu não vou. Tá vendo? Existe um impacto muito grande. Alguém fica caçando assim, por quê? Mas eu não fico orando, por exemplo, Senhor, unge fulano, unge ciclano. Não. Se Deus já me deu, então eu pego e compartilho o que ele me deu. Aleluia. Amém? Se Deus já deu para a igreja, o que Deus está esperando? Que a igreja ore para Deus fazer? Não, mas que a igreja pegue do que ele deu para a igreja e compartilhe com o irmão. Em nome de Jesus, glória a Deus. E compartilhe com o irmão. Que você pegue e dê. Você tem, está com você, dá. Eu não sei se você já prestou atenção, mas quem nos acompanha direto vê isso. Eu oro por alguém, eu oro sempre. Espírito Santo, conecta fulano comigo. Estabelece a conexão aqui. Porque quando eu estiver orando, ele vai orar ou ela vai orar junto comigo e nós vamos viver respostas juntos. Eu oro, o Espírito Santo conecta. E daqui a pouco ele... Aí eu vou orar, o Espírito Santo usando a pessoa. Eu não vou lá jejuar, eu não vou lá, aquela coisa. Ele já me deu, ele diz que eu posso perguntar, que ele me responde. E o que eu faço? Fulano, você quer que Deus use a sua vida? Quer fazer isso? Quero. Então, Espírito Santo, usa ele a partir de hoje. Glória a Deus. Usa ele, Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor está me usando, usa ele. E a partir dali, olha o Espírito Santo usando essa pessoa. Aleluia. Olha o Espírito Santo usando. Isso é compartilhar o que foi dado. Isso é compartilhar o que foi dado. Olha para você ver que interessante. Então eu estou a dar daquilo que foi me dado. Estou compartilhando aquilo que foi me dado. Por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos uma raça eleita, o povo de Deus, todo aquele que nasceu de novo, é uma raça eleita, é um sacerdócio real, é um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, que foi chamado para proclamar virtude. Daquele, ou seja, para ir por Deus, para expulsar os demônios por Jesus, para poder fazer as obras por Jesus. Glória a Deus.
Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus que diz. E lá não está dizendo que o povo de Deus vai pedir virtude. Está dizendo que é para o povo de Deus o quê? Compartilhar virtude. Significa dizer que se Deus está querendo que compartilhemos, é porque essa virtude já está no povo dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa virtude está. Onde está o Espírito Santo, tem virtude. Não tem alguém que tem um Espírito Santo e é fraco. Não tem alguém que tem um Espírito Santo e vive na desvantagem. Ele só pode viver na desvantagem se a mente dele for a mente de alguém desvantajoso. Ele só pode viver o fracasso se a mente dele for uma mente de fracasso. Mas se ele tiver operar na mente de Cristo, você vai ver o poder de Deus se manifestando através daquela pessoa. Você vai ver aquela pessoa se colocando na brecha e livrando pessoas que estavam destinadas à morte, destinadas à matança. Porque assim como Deus, quando Deus estava zangado com os filhos de Israel naquele deserto, depois de ter tirado do Egito, e Deus estiver lá com a promessa de levar eles para a terra prometida, sabe, mas chegou no deserto, o povo começou, sabe, escarnecer, começou, sabe, foi para a idolatria. Deus zangou com aquele povo, queria matar. Sabe o que Moisés fez? É como se ali está Deus, aqui está o povo, e Deus decidindo matar aquele povo. Moisés chega e entrou no meio. Não, Senhor. Moisés entrou na brecha. Não, Senhor. Se o Senhor matar eles, vão falar mal do Senhor. Vão dizer mal do Senhor. O Senhor tirou eles de lá para matá-lo. Moisés entrou na brecha. E sabe o que Deus fez? Porque Moisés se colocou na brecha, Deus não matou aquele povo ali. Naquele momento. Deus está a esperar que a igreja se coloque na brecha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está a esperar que a igreja se coloque na brecha em nome de Jesus. Olha para você ver que interessante. Mas a Bíblia diz, naquele dia os surdos ouvirão. Mas como assim, apóstolo? Os surdos ouvirão? Sim. É tempo dos surdos ouvirem. É tempo dos mudos falarem. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando uma pessoa ela é muda, você vê alguém que não está conseguindo falar, fulano é mudo. Não, ela não é muda. Muda é o espírito que está impedindo ela de falar. E ela pode impedir ela de falar, mas ela não pode impedir o Espírito Santo de comunicar com aquela pessoa. É por isso que mesmo nos dias de hoje, você chega dentro dos templos, você escuta, você vê pessoas que estão lá, que você conversa com ela, não sai voz. Mas ela está lá dentro do templo, com a Bíblia na mão, está lá, está ali, ó, seguindo Jesus. Por que ela está seguindo Jesus? Você pode estar vindo falar, mas o Espírito Santo está falando no espírito daquela pessoa. O Espírito Santo está falando no espírito daquela pessoa. Cara. A comunicação é pelo Espírito. Satanás, por mais que ele lute de impedir as pessoas de ouvirem a voz de Deus, mas mesmo assim ele não conseguirá. Porque a comunicação é pelo Espírito. E ninguém pode impedir o Espírito de Deus de falar. Então Isaías estava falando, naquele tempo os mudos vão ouvir, ou seja, quando Jesus viu o Espírito dele, aqueles que tiveram o Espírito dele, é tempo de mudo ouvir, surdo falar. Então a Bíblia deixa bem claro, esse tempo é chegado. Ouvirão as palavras desse livro, quer dizer, a palavra da profecia, que é exatamente o que ele estava falando, a Bíblia. Então ele dizia, os cegos livres já estão da escuridão. Eu falei para você agora que Jesus fez o sacrifício já. Jesus fez um sacrifício. Ele destruiu, diz a Bíblia no livro de Atos, que ele destruiu a morte. Destruiu a morte e trouxe vida e paz e também deu ou seja, ele deu a imortalidade. Todo aquele que está em Cristo Jesus tem neles a mesma graça da imortalidade. Tem neles a mesma vida imortal. Que vida é essa? A vida eterna. Mas isso, você só pode vivenciar isso se na tua mente é uma mente de vida. Se for uma mente de morte, a morte vai ficar contatando contigo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 6 diz lá, ter uma mente carnal é morte. Mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Glória a Deus. Amém? Amém. Se a pessoa só anda com um pensamento de morte na cabeça, mas se ela anda com um pensamento de vida, um pensamento de paz, você vai ver ela vivendo em vida, com paz. Amém? Amém. Então é importante isso entender. Sabe, essa escuridão, ela foi acabada por
por Jesus. Jesus é a luz, manifestou a luz que veio ao mundo. E ele não só veio ao mundo dizendo eu sou a luz do mundo, como aqueles que quando começou a seguir a ele falou assim, vocês é a luz do mundo. Enquanto tem pessoas orando para Deus iluminar o mundo, Deus está esperando a igreja, Deus está esperando o povo dele aparecer como a luz brilhante. Porque a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, e ninguém pode esconder uma cidade que é edificada sobre o monte. Ninguém acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, porque ilumina todos da casa. E aí Jesus diz assim, e assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu venho vivenciando isso. Eu estou vendo pessoas testemunhar, eu estou vendo pessoas dar graças a Deus, dizendo assim, nossa, eu estava numa situação ruim, sabe, você orou por mim, hoje eu estou aqui bem, Deus me ajudou. Deus me ajudou. Essas pessoas tivessem esse entendimento, essas pessoas tivessem essa mentalidade, mas tem muita gente deixando para quem? Deixando para quem? O povo aprendeu aquele negócio, você veio, Deus te abençoe. Deus te abençoe. O povo manda assim? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus quer ver você dizendo assim, andar por aí com o filho dele dizendo assim, eu declaro você abençoado em nome de Jesus. Eu declaro você abençoado em nome de Jesus, porque o povo de Deus tem a bênção de Deus. Aleluia. E Deus quer ver o povo compartilhando esta bênção. Glória a Deus. Mas o povo acostumou. Deus te abençoe. Deus te pague. E a conta está grande. Deus te ajuda. E Deus está querendo que nós aparecemos para ajudar alguém. Deus te pague. Deus te pague. Deus te pague. Deus te pague. As pessoas não compreendem. A falta de entendimento. A pessoa tem para, como cristão, tem para fazer algo. E às vezes ela não consegue compreender isso. Mas a Bíblia diz, igreja, já vamos finalizar aqui em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, ó, no versículo 19, os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Os mansos. Você sabe o que é mansidão? Mansidão é virtude do Espírito Santo. Mansidão é virtude do Espírito Santo. Olha aí. E ela está dizendo que os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Está dizendo que aquele que tem o Espírito de Deus e procede na mansidão do Espírito, essas pessoas vivem seus dias alegres. Vivem seus dias alegres. Aleluia. A Bíblia também diz assim, que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Só que tem gente a essa altura, Jesus ainda vai me dar a terra, Jesus vai me dar a terra, Jesus vai me dar a terra. A terra já foi nos dada como herança. Mas por que está dizendo lá, apóstolo, Mateus 5,5, que bem-aventurados os mansos que herdarão a terra? A terra foi nos dada como herança, Jesus nos deu a terra. No tempo de Josué, havia uma limitação. Deus falou para Josué, aonde você colocar a planta dos pés, é te dado. Aonde você colocar a planta dos pés, é te dado. Aleluia. Mesmo no tempo de Josué estava limitado. Só foi de Josué onde ele só conseguiu tomar posse, onde ele colocou os pés. Mas nós como pessoas, todos aqueles que nasceram de Deus, todos aqueles que são nascidos de novo, não foi nos dado somente o lugar onde nós estamos pisando os pés. Foi nos dado todas as terras, todas as nações. Oh, glória. Todas as nações foi nos dada como herança. Todas as nações. Glória a Deus. Por isso que se você chegar no lugar, Satanás disser, vai embora daqui, você diz, não, é você que vai embora, isso aqui já foi me dado. Glória a Deus. É você que tem que ir embora, já foi me dado, isso aqui é meu, é herança, você que tem que ir embora daqui. Ele é que tem que sair. Ele às vezes está a governar lugares que não é para ele governar. Mas a falta de conhecimento está a deixar o diabo, ele está aproveitando disso e governando. Então, a Bíblia quer dizer que quando eu agir na mansidão do Espírito, eu governo a terra.
Mas enquanto eu não aprender a agir na mansidão do Espírito, eu não vou governar nada. Nós não fomos chamados para poder ser governados. Jesus nos chamou como igreja para poder governar. Amém? Ele nos deu um poder de governo. Ele nos deu o poder para governar. O ministério de Cristo é um ministério de governo. A igreja tem o poder de governo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia diz: os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. O seu regozijo, a sua alegria, o motivo de você se alegrar é o Senhor Jesus. Aleluia. Então decida viver seus dias como filho de Deus, alegres. Decidam viver alegre, porque a Bíblia diz que no Senhor você tem alegria. No Senhor a alegria é sua, faz parte da herança. Não só a vida eterna foi dada, foi disponível, mas a alegria faz parte desta herança. Mas existem pessoas que acreditam, não, eu tomei posse da vida eterna, mas a saúde não é minha, não. Eu acho que eu vou ter coragem para Jesus me dar a saúde. Eu tomei posse da vida eterna, mas eu vou ter coragem para poder Jesus me prosperar. Bem, Ele nos deu uma vida próspera. A Bíblia fala que Ele abriu mão da riqueza dele, sabe? Abriu mão da riqueza dele para nos fazer ricos. Olha, você vê que interessante o que diz a palavra de Deus. Então eu preciso ter esse entendimento. E ela fala assim, e os pobres, Isaías estava falando, trazendo essa profecia, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Sabe por quê? Porque eles iriam descobrir que os pobres na verdade não são pobres. Os pobres na verdade não são pobres. Nós vemos no mundo que o sistema hoje luta para convencer as pessoas de pobreza. Infelizmente. E forma até, e já faz até, que constrói até já os lugares, e já fica pessoas ali que disponibiliza verba para lá, que aquela verba é para poder, comprar alimentos, põe a coisa naquele lugar, para o povo ir lá buscar. Querem porque quer convencer o povo de pobreza. Mas, na verdade, pobreza não existe. Imagina um Deus tão grande que mandou os homens para a terra, que criou a humanidade. Ele iria deixar isso? Ninguém nasceu para pobreza. Deus nos fez nascer para grandeza. Agora, apóstolo, mas e essa situação de pobreza que ela faz na terra? Isso é a mente. É a mente. Se as pessoas soubessem quem elas são. Mas Satanás, existem espíritos que trabalham para convencer a pessoa de pobreza e realmente a pessoa acaba vivendo os dias dela, a vida dela como alguém pobre, uma vida de pobre. Pobre não sendo pobre, preso sendo livre, porque Jesus fez todos livres nele, mas tem muitos vivendo como um preso, sendo livre, livre pelo que Cristo fez, livre pelo sacrifício que Jesus fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Se as pessoas não descobrirem isso, não verão. Esses dias tinha um rapaz que assassinou o outro lá. Assassinou o outro lá e era um problema. Eu até gravei um vídeo para vocês, não sei se já postei no Face ou não, eu gravei sábado. Aí um pessoal me procurou e aí um rapaz acabou matando o outro lá, houve um desentendimento e o moço acabou, o diabo aproveitou ali, achou uma legadada na vida dele, usou ele para matar o outro, prenderam esse rapaz. E mesmo assim, foi lá na cadeia, aquela coisa toda, e chegou as irmãs desse rapaz. O pessoal dele lá na igreja, lá depois me pedindo ajuda, contou a situação desse rapaz. Falei, Satanás jogou esse homem lá dentro, armou emboscada para ele, jogou ele lá dentro. E gente querendo ele ver morto, porque foi assassinado. As pessoas não entendem que a luta é espiritual. Ninguém também vai matar ninguém. Mas usado por Satanás, tem gente que acaba até, infelizmente, quando Satanás está usando, ele acaba fazendo besteira mesmo. Infelizmente. Onde tem maldade, tem demônio por trás. Onde tem maldade, entenda isso, onde tem maldade, tem demônio. Onde tem perseguição, tem demônio. O Espírito Santo não persegue ninguém. Você tem que entender isso. E aí nós oramos e falei, Satanás jogou esse homem lá dentro.
Esse homem também é uma vítima do diabo. Tanto o outro que morreu, quanto ele está lá preso. Orando para pegar a cadeia, porque a cadeia ela é espiritual. A cadeia ela é espiritual. Espírito Santo, orando junto com o preto, eu vou falar, Miguel, eu quero que Miguel pegue essa cadeia e trazendo aqui. Vamos quebrar essa cadeia. Destruímos a cadeia. Depois fizemos uma visita para ele, não fisicamente, mas no espírito, dentro da cadeia onde ele estava, no presídio Ponteria. Nós estávamos na igreja, e mesmo na igreja, mesmo no espírito, o Espírito Santo pega lá no presídio e pegava na cabeça. Foi pego na cabeça dele no espírito. Quem crê nisso? Quem crê? Quem crê nisso? Sabe por que eu vejo coisa acontecer? É porque eu creio. Foi pego na cabeça dele no espírito. Amém? Amém. Já saiu com essa gravação. Sabe? No cabelo. Pegou na cabeça dele. E olha que interessante, gente. Destruímos. E quando finalizamos de orar lá, eu fui orar pela irmã dele. Aí o diabo já manifestou terrivelmente. Você não pode fazer isso. Eugênio, eu quero ele também. Eu falei, não, você até usou o outro para matar o outro, mas aquilo aí você não vai ter, não. Você não vai ter, não. E espada nesse bicho. No nome de Jesus. Ele gritou de derrotado. Falei, essa cadeia está quebrada, você vai conseguir manter lá, não. O juiz marcou o julgamento para decidir. Marcou para decidir. E elas falou, o juiz não marcava, jogou esse rapaz lá dentro, ninguém estava nem com ele. Pô, lá dentro, lá na Lagoa, esqueceu lá. O senhor foi orar com 3 dias, quebrar a cadeia, o juiz marcou. Aí a minha, marcou lá. Falei, marcou? Amém, pode estar certo. Isso aí está quebrado, ele não vai conseguir ficar lá dentro da cadeia, porque a cadeia foi quebrada. Amém? Falei, ele não vai ficar lá dentro. A mãe matou, mas não vai ficar lá, nós já quebramos a cadeia. Já destruímos a prisão que Satanás estava usando. Não deu outro. O juiz marca a audiência, 3 volta para manter ele. Ficou 3-3 para manter preso, 3 voltou para manter preso, era 7 votos, 3 voltou para manter preso, 3 voltou para soltar. Aí chega o 4º, o 7º voto, desempatando e declarou o rapaz livre. O rapaz, não tinha como ficar lá dentro. Eu falei com ela, quando eu terminei de orar, falei assim, não tem como, ele não vai ficar mais lá dentro. Ele não vai ficar lá mais dentro, a cadeia dele está quebrada. Não fica mais, quando quebra a cadeia, não fica mais, não tem jeito. Não fica mais, não tem jeito. Você tem que entender uma coisa. É espiritual, não é nada natural, não, é espiritual. Quebra a cadeia, entra no mundo espiritual, quebra lá, que as coisas vão mudar no mundo natural. Aleluia. Quebra lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois que orei por ti segunda-feira, muito bem passar pra cá. Passou bem? Encosta aqui um pouquinho, encosta aqui. Você passou bem de segunda-feira pra cá? Passei, graças a Deus. Ele passou bem? Aí, ó. Mas ele estava aprisionado ele na feitiçaria. Levaram o nome dele para mata. Mas entregaram para a entidade. E aí, ó, por causa daquela obra de macumba, estava um inferno atormentando a vida dele. Olha você ver que negócio. Aí de segunda-feira para cá, ele passou bem. Rapaz, mas só tem gente comentando aquele negócio, aquele vídeo que você gravou lá. Fulano que deu uma repercussão danada. Foi em muitos lugares. Muita gente assistiu aquele vídeo lá. Glória É a forte, Deus. gente. Olha você vê, ó. Glória a Deus. Quebra a cadeia. Que a coisa quebra a macumba e o negócio muda. Aleluia, Amém? Deus. A macumba é um tipo de cadeia. E é como se fosse, é a mesma coisa do homem ficar dentro de uma cadeia com os ferros dessa grossura, tudo ferro maciço, que nada é para não cortar. É não cortar preso, porque a vida da pessoa não vai. A pessoa fica ali oprimida, pensando até às vezes em morrer. Tinha pensamento ruim na sua mente? Meu Deus do céu. Aí destruiu a macumba, eu falei com ele lá ainda, falei lá, quem estava no culto segunda-feira, cada irmã dele. Falei assim, você vai ver que, a partir de hoje, você vai ver que está acontecendo algo aí na sua vida. Glória a Deus. Olha, você vê que interessante, gente. É uma perturbação terrível. Muitas dores. E é umas dores no corpo direto. Doía ele, ó. Hoje não sinto mais nada. Acabou tudo. Acabou tudo. Aleluia. Bate palma, família. Olha, você vê como tá a coisa. Você vê como que Deus usa aí? Você viu? Ela ali, viu? Você viu como que Deus usa a conexão? Puxa, vai falar? Foi verdade. Aquele pastor lá, aquele menino que era pastor, ele é um dos nossos filhos na fé. Aquele menino lá,
Ele não conseguia ganhar a alma dele para Jesus, mas ele não conseguia caminhar. Um dia Deus colocou ele no nosso caminho, uma visita. Ele veio no trabalho do Espírito Santo, pastor Carlos, que hoje é pastor, reconheceu o ministério dele, que ele já nasceu pastor, ninguém nasce para ser irmão. O problema é que tem gente que não nasce pastor, aí eu ponho um azeite aqui, eu quero ser pastor. Quem falou que é o azeite na cabeça? Não é azeite, não. Azeite. Aí ele fez aquela unção, é só para reconhecer no público, mas unção não é azeite, a unção é o Espírito Santo. Glória a Deus. Ninguém nasce para se tornar pastor, não. Pastor nasce pastor. Levita, levita. Glória a Deus. E assim sucessivamente. As pessoas têm que entender isso. Sabe? Aí o problema é, quando a pessoa quer forçar e quer ser na mar, ela tem, e arruma um cara, derrama o óleo aqui, outro não sei o que, derrama o óleo aqui, mas daqui a pouco não vira nada. Não vira nada. O diabo logo segura, não vira nada. Mais problema, né, pastor? É um problema. Então pastor nasce pastor, o pastor é pastor, já nasce para pastor. Deus se separou para aqui dali, já. E às vezes tem muitos hoje, e aí força, mas eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu estou vendo teólogo olhar para mim e dizer assim, nossa, glória a Deus pela sua vida, por esses ensinos. Porque teologia nunca forma pastor. Teologia forma teólogo. Amém? Pastor é o Espírito Santo para não. Você vai nascer, você vai ser um pastor e eu vou usar você. Deus mandou Jeremias fazer teologia. Eu só conta quem faz, ajuda e tudo, mas teologia não mostra poder, querido. Você tem que olhar isso. E infelizmente hoje tem uma turma aí que se não tiver teologia, não pode pregar a palavra. Se não tiver teologia, não pode pregar a palavra, mas teólogo é teólogo. Teólogo é teólogo. Né? Não tem nada a ver, as coisas do Espírito é Espírito. Deus falou com Jeremias, você vai fazer uma teologia que eu vou usar você. Falou isso? Não. Você vai pregar a minha palavra? Senhor, eu sou uma criança, o pai não quer sem pregar. Eu falei, não. Eu é que vou usar a sua boca. Oh, glória! É eu que vou falar através de você. Amém? O Espírito Santo tem me falado cada coisa, você tem noção. Tem que trazer coisas profundas na palavra. Tem noção. Aí você viu, aí quebrou a cadeia, pronto. Como Deus é poderoso. Hein? Como Deus é grandioso. Você era de ficar em culto assim ou não? Não? Ué, então foi tão forte o negócio que hoje fez até você estar aqui hoje. Glória a Deus. Vou falar uma coisa? Tem muitas... Eu conheço ele já faz muitos anos, né? Desde de criança, adolescente. E aí a gente crescia, fui embora, aí não vi mais ele também, né? Desde de criança, fui embora. Aí voltei, né, já convertido. Aí quando eu vi ele uma vez em Monte Azul, eu olhava pra ele e falei, nossa, mas ele é triste. Por que ele é triste desse jeito, Senhor? Aí ele estava trabalhando no ônibus de Divaldo. Aí outra vez eu conversei com ele e o coração de novo, falei, meu Deus, Senhor, faz a obra na vida dele. Porque ele é uma pessoa tão maravilhosa, é uma pessoa de coração bom, né? E eu creio que um dia Deus vai fazer a obra. E o dia que eu vi lá, eu fiquei muito feliz. Cheguei lá em casa e ainda falei pra mim, falei, nossa, que felicidade que eu fiquei na hora que eu vi. Cadê? Eu fiquei boa quando falou pra mim. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Amém. Está precisando das pessoas aparecer alguém que acredita no caminho daqueles que não acreditam. Aleluia! Está precisando aparecer. Nós foi chamado para isso, para encorajar os que estão desencorajados, animar os que estão desanimados. Porque não espera que aqueles que não têm o Espírito de Deus vão animar ninguém não, porque não vai. Só pode animar aqueles que têm o Espírito de Deus. Amém? Amém. Olha aí que maravilha. Aí você vê, o poder de Deus foi tão forte. Agora vai dizer um negócio. Tem muitas almas por aí, irmão, que às vezes não vai porque não vê. Quando as pessoas começarem a ver, as coisas mudarão. As coisas mudarão. Eu tenho pessoa lá que falava assim, a mulher falou, vamos lá, porque tem um negócio acontecendo, não tem nada não, acredito nessas coisas não. Chega lá, eu provei para ele, falei, se alguém duvida, eu provo de novo. Hoje eu lá, mas rapaz, você não tem noção como ele tá? Queria nem saber. O rapaz lá não queria nem saber, outros. E teve um entrou num táxi com o pessoal lá, o pessoal, acredita nisso não. Ele falou assim, olha, ele falou lá que desafia quem está dizendo que é mentira, vai lá. E quando quem é essa pessoa? Ele falou que é assim, assim. Onde é a igreja? É lá no lugar tal, vai lá.
Está dizendo que desafio é um desafio mesmo. É um desafio mesmo no nome de Jesus. Não adianta. Deus nos deu uma dimensão, sabe, para poder... E o Espírito Santo nos ensinou exatamente a entrar no ninho do diabo e desfazer o ninho dele fora. Oh, glória! Amém? Amém. Quando você desfaz o ninho, tem que cair fora. Amém? Amém. Aí, ó, glória a Deus. Que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Continue dando oportunidade para ele. Porque você estar naquele culto, naquela segunda-feira, não foi acaso. Foi ele que marcou aquele momento ali, aquela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Dá Deus. uma salva de palmas para Jesus aí. É forte, irmão. Rapaz, nem culto ia. Tá aí. Hã? É forte. Eu já fui várias vezes lá no culto, nunca vi. Nunca viu no culto? Aí uns 2 dias antes ele falou, e eu vou no culto da sua casa. Eu voltei mais direto falando. E ele veio. E ele falou comigo assim, eu falei com uns aqui, eu estou falando com pessoas, Você vê, é forte, irmão. Você vê. Mas... Olha, você vê, na vida no carro, eu vi aquele vídeo lá, quando eu estava vendo, nossa, mas foi tão forte, a glória de Deus. O vídeo que o senhor me gravou e mandou lá. Ele falou, eu vou gravar o vídeo e vou mandar. Aí hoje ele começou a trabalhar, igual você ouviu, né? Aí ele falou assim, mãe, hoje é minha folga, vou gravar o vídeo e vou mandar pro pastor. Aí só envia pra ele lá pra mim. Aí eu peguei e enviei. É forte a situação dele. Há quantos anos sofrendo? Aí quando alguém fala assim, não sei o que, não. Tem que entrar alguém no caminho e dizer, não, dá as mãos em nome de Deus. Tem que dar as mãos. Tem que dar as mãos. A gente foi chamado para poder fortalecer o que está fraco no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Fortalecer o que está fraco, encorajar o que está desencorajado. Agora eu fico muito feliz, eu estava ouvindo no carro lá, eu vou postar no grupo lá para vocês verem. Sabe, é muito forte, ele contando, aí contou um bocado de coisa ali, que vai acontecer com ele. Ele falou assim, naquela oração, Deus colocou a mão e falou assim, não, hoje eu vou arrancar tudo que está na vida do Fabiano, eu vou fazer ele como dele um homem novo. Aleluia, Jesus. Nossa, Deus, é extraordinário, isso é autoridade. Mas você sabe por que essa autoridade... Quantas vezes a Satanás falou comigo assim, você não pode! Eu disse, não pode por quê? Que não sei o que. Ele disse, primeiro que eu não estou sozinho. Quem está comigo é maior que você. Você é criatura. Quem está comigo é maior que você. E o Espírito dele em mim fez de mim maior que você. Então você vai ter que fazer tudo o que eu quero. Em nome de Jesus. Não adianta. É isso que Isaías estava a falar, que o povo de Deus ia viver um povo diferente. Que com a chegada do Espírito Santo, o povo de Deus, ao ter o Espírito de Deus neles, ele seria um povo imbatível, um povo, igreja, que não iria perder batalha, mas um povo que iria caminhar em vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, olha o que falou aqui, ó. Olha o que seguindo aqui, ele dizia assim, ó. Pois o tirano é reduzido a nada, os escarnecedores já não existem, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Por exemplo, eu não vou orar, perder tempo para Deus tocar em alguém que está me perseguindo. A Bíblia está dizendo aqui, o tirano já é reduzido a nada. Apóstolo, mas como assim o tirano já é reduzido a nada? Será que Deus vai pesar a mão contra alguém? Não. Não é isso. Por isso que Deus quer que eu renove a minha mente. Porque a tirania... Aquilo que de repente luta contra mim, na verdade já não é mais nada pelo que eu sou agora em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pelo que eu tenho agora em Cristo Jesus. Amém? Amém. Não preocupe com o tirano. Olha para o que você tem. Não ore para Deus eliminar ninguém da face da terra. Deus não vai fazer isso. Deus não vai arrancar ninguém da terra por causa da sua vida. Não. Não por causa de mim. Eu vou orar. Deus vai pesar a mão em você. É sem conhecimento esse tipo de oração. Deus não está contra ninguém. Jesus obedeceu pelos homens. Mas o tirano, apóstolo. Bom, o tirano está conseguindo porque tu está dando ouvido. Mas na hora que tu entender que como cristão tu não é um ser natural, mas um ser divino. Tu entender que tu não é mais uma pessoa comum, alguém que nasce de novo não é mais comum, é um ser divino, um ser espiritual, alguém que tem neles a mesma vida de Deus, a mesma capacidade de Deus, tem neles a sabedoria, alguém
com sabedoria, com conhecimento. Eu quero ver um tirano conseguir mostrar o que Deus, o Espírito de Deus está mostrando na minha vida. Então eu não vou perder tempo com um tirano. Quando a Bíblia diz que o tirano já foi reduzido a nada, é que mediante a graça de Deus, ao entrar na vida de alguém, tudo aquilo que era, sabe, aquilo deixou de ser considerado. É como o diabo. O diabo, ele consegue dominar uma pessoa, e quando a pessoa não conhece, não sabe quem ele é. Mas quando a pessoa conhece quem o diabo é, como ele é, e ela anda na consciência do que ela tem, de quem Deus é e o que ela tem em Cristo Jesus, o diabo vai criar a situação de Satanás, você quer sair, não vou dar ouvido, outra hora você pega tudo que é seu, você vai embora, você não vai me segurar, porque eu recebi uma vida, a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus. Muitas vezes eu vou matar você, não é só causar dano, não, é matar você e essa sua mulher. Não, eu quero matar você. Eu falei, esquece, Satanás. Eu só vou sair dessa terra o dia que meu Deus quiser que eu saia. Glória a Deus. Você não vai me tirar daqui dessa terra, não. E você vai ver suas obras caindo por terra dia após dia. Em nome de Jesus. Amém? Perdi o medo. Eu não tenho medo. Eu tenho medo. Você não tem medo, não? Vai pegar você aí e fazer isso? Eu não tenho medo, não, querido. Tem medo não. Você viu a mulher lá que eu orei para ficar muda? Para mostrar o poder de Deus? Você viu, não? Hã? Eu falei, Jesus, tira, para ela ficar, ter certeza que está curada, tira a voz, deixa ela muda. Eu chamava ela, perguntava o nome, nada. Para ela ter o sinal de que ela está, para ela ter sinal de que ela estava curada. A mulher que estava com um busto de boi, fizeram o busto de boi e colocou o nome dela dentro. Estava com 1 ano com diarreia. Mais de 1 ano, não, mais de anos. Mais de anos. Não tinha médico que resolvia nada. É fortíssimo. O nome, ninguém descobriu o médico. Mas no poder dela não descobriu. Destruiu a macumba, essa lá curada. 9 meses com hemorragia também. O coração estava furado. Tinha um furo que saía sangue para um lado, sangue para o outro. Olha para você ver como que as coisas são. Tantas coisas acontecendo no culto sábado agora. Mas eu falei para a irmã que convidou nós, falei assim, você se prepare que muita coisa boa vai acontecer lá. Glória a Deus. Não que nós vamos orar para o céu abrir, mas é porque Deus colocou essas coisas boas em nós e nós vamos chegar, essas coisas boas vão acontecer em nome de Jesus. Caminhe na consciência de que Deus colocou coisa boa em você. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Amém? Não preocupe com o tirano o tirano ficou para trás. O tirano ficou para trás. Deus falava mais que... Ele dizia... O Espírito Santo pela boca de Isaías... Falava que tinha pessoas que estavam condenando, por exemplo... Tinha pessoas as quais com uma palavra condenam um homem... E põe armadilha, o que repreende na porta... E os que sem motivo... Negam o justo o seu direito... Mas só que o nosso direito foi garantido por Cristo Jesus. Ninguém, ainda que apareça alguém dizendo assim, eu vou tirar seu direito, ninguém consegue tirar seu direito em Cristo Jesus. Ninguém consegue tirar seu direito. Seu direito foi garantido em Cristo. Glória a Deus. Amém? Você só precisa caminhar na condição, na mentalidade disso, na realidade disso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí falou assim, portanto... Acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que te remiu, aliás, que remiu a Abraão, Jacó não será envergonhado, nem mais se empalidará o seu rosto. Ou seja, Deus vai falar assim, que através de Jacó, pela bênção que eu tinha colocado em Jacó, os descendentes de Jacó também iriam desfrutar dessa bênção. Mas o que acontece? Jacó não está aqui, Abraão não está aqui. Mas a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, ela fala assim, se estáis em Cristo, então sois herdeiro, ou seja, sois herdeiro das bênçãos de Abraão. Isso significa dizer que todo aquele que está em Cristo Jesus, as bênçãos que estavam na vida de Abraão, ou seja, em favor de Abraão, que pertenciam a Abraão, essas bênçãos são nossas agora. Amém? Você notou como foi a vida de Abraão, quando foi? O homem viveu uma vida abençoada. Chegou até pai, chegou com 100 anos de idade. E a descendência dele?
E os descendentes dele? Pois aquela bênção que favorecia o descendente dele, a ele e os descendentes, essas bênçãos foram colocadas no povo de Deus agora. E nós não precisamos fazer sacrifício nenhum. Nós tomamos posse dela quando nós reconheceu que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Essas bênçãos passou a ser nossas. Caminhe na realidade de que você é um abençoado. Caminhe, toma posse da liberdade de Cristo. E caminhe de cabeça erguida, ante de rosto levantado, de cabeça erguida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estufa o peito e anda. Por que você está assim? É porque eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Em nome de Jesus. Mas Deus já falava, mas a boca através de Isaías. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão meu nome. Aí. Ele viu o agir de Deus e o olho está aqui. É isso que Deus queria dizer para ele lá. Quando eles veem a minha bênção se manifestando lá, eles vão andar na consciência disso, eles vão viver isso. Vão santificar o meu nome, o santo de Jacó, e vão temer o Deus de Israel. Tem pessoas, igual eu volto a dizer, só está faltando alguém chegar e mostrar para eles. Só está faltando alguém chegar e mostrar. Para eles você ver eles também caminhando. Você vê também eles adorando a Deus. E a Bíblia fala, e os que eram de espírito virão a ter entendimento. Quando as pessoas descobrirem que é Satanás que andam instruindo ou incentivando a fazer aquilo que não agrada a Deus, elas começam a abandonar. Mas felizmente tem muita gente que o quê? Julga, condena. Não, mostra para a pessoa. Mostra. Porque o entendimento, ou seja, o conhecimento liberta. Amém? Amém? O conhecimento liberta. Ninguém muda de vida até que a palavra entre na mente dele. A Bíblia diz, a entrada das tuas palavras traz luz e entendimento para os seus. Quando a palavra entra, o Evangelho vai causar uma mudança dentro da pessoa. Glória a Deus. Acredite nisso, no poder transformador do Evangelho. Quem entendeu, gente? Não tem lugar seco para você, não. Amém? Amém? Não tem lugar seco para você, não. E não tem lugar ruim para você, não. Todo lugar para você é bom. Porque a bênção não está nos lugares. Deus colocou a bênção, foi em você. Amém? Colocou a bênção em você. Em nome de Jesus. Porque enquanto a pessoa tem esse entendimento, Satanás fica, sai daqui, esse lugar está ruim. Vai para outro lugar, chega lá, o diabo atrapalha. Não. Esse lugar está ruim, a pessoa sai de lá. Ele nunca deixa a pessoa crescer, nunca deixa a pessoa fazer nada. Mas quando a pessoa tem a consciência, espera aí, a bênção não está nos lugares. É eu que causo impacto nos lugares. É através da minha vida que lugares mudam, em nome de Jesus. Aí as coisas ficam diferentes. Quando falaram para Isaac, sai daqui, os filisteus falaram, sai daqui, sai do nosso meio. Mandou ele sair de lá. Você pensa que ele ficou questionando? Ele ficou brigando com os filisteus? Nada. Entupiram os poços de Isaac e tudo. Ele não ficou brigando com ele porque entupiram os poços dele. Ele pegou as coisas dele e saiu de lá. Chegou lá no lugar, foi para uma terra seca. Saiu do lugar que estava todo trabalhado, foi para a terra seca. Mas Isaac era quem? Isaac era o filho de Abraão. E o que acontece? A mesma bênção estava sobre o pai, estava sobre o filho. Chegou na terra seca, armou tudo lá e começou a cavar poços na terra seca. Mas tinha uma bênção sobre ele, os poços que ele cavava na terra seca, o Senhor fazia ter água. Glória a Deus. Daqui a pouco a terra seca que ele foi, ficou mais produtiva do que as terras onde ele já estava trabalhando, que era dos filisteus. Aí os filisteus falaram, nós vamos pedir perdão. E você não persegue nós não, agora você é mais abençoado. Não, agora nós vemos que você é um abençoado do Senhor. Vai ter pessoa que vai chegar para você e falar, fulano, hoje eu estou vendo, continue em frente. Deus está na sua vida, continue em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fala aquele pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Creia na palavra. Em nome de Jesus. Amém? Pode ser. Aleluia. Nós vamos aqui. Temos aqui o pão, temos aqui o cálice. A ceia não é para poder